Oi, primeiro ano! Hoje eu vou postar o nosso terceiro vídeo falando sobre a semana 3 e 4 do PET. Vou postar as duas semanas juntas de forma bem resumida, porque essa é uma semana destinada a isso, a revisão do que ficou falho no PET volume 1, né? Então, se você já fez, não teve dúvida, parabéns, mas assista ao vídeo que te ajuda a clarear ainda mais o conteúdo trabalhado. E se você ainda não fez, é uma oportunidade de estar fazendo e colocando a vida em ordem aí. E também é uma oportunidade de começar o volume 2 junto, né? Para não ficar perdido e deixar de aprender alguma coisa, tá? A semana 3 do PET, volume 1, ele vem falar sobre a ordem ambiental mundial. Ele vai falar sobre as conferências que acontecem para se discutir sobre as questões ambientais, tá? Na realidade, ele trata de uma conferência específica, que é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, CNUMAD, que também ficou conhecida como Cúpula da Terra, que aconteceu aqui no Brasil no ano de 1992, no Rio de Janeiro. Foi uma conferência que aconteceu para se discutir normas para ser utilizadas em todos os setores da sociedade. Foi nessa conferência que se criou a Agenda 21, que na verdade era um plano de ação, né, para atitudes começarem a ser tomadas aí, realizadas na virada do século. Lembrando sempre que o objetivo da Agenda 21 era minimizar os problemas ambientais existentes, tá? Então o texto volta o tempo todo falando da importância de se cuidar do meio ambiente, quais medidas podem ser tomadas, não só individualmente, mas de forma coletiva pelo Estado, tá? Ele traz também uma sugestão de um vídeo que é a Cúpula da Terra, que tem duração de 28 minutos. Se você já fez as atividades, não teve dúvida, assista e tiver a oportunidade de assistir, né? É bem interessante, ele mostra esses impactos aí, tá? Lembrando que as atividades é análise de imagens e também de tabela, mostrando aí atitudes do ser humano com relação ao consumo, à utilização de fontes de energia que muitas vezes podem ser prejudiciais ao meio ambiente, tá? As atividades são relacionadas à tabela, né? Como eu falei, a questão 2 são relacionados à tabela, né? Como, por exemplo, o que gera o biocombustível, né? Quais países têm utilizado de forma sustentável esse tipo de combustível, chamados combustíveis renováveis, tá? Depois traz também aí um trecho da Carta da Terra, né? Que é um texto interessante de vocês olharem, lerem, né? E depois a interpretação das atividades com relação a esse texto, tá? Tem também a interpretação de uma imagem falando sobre a questão das pandemias, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Mostrando aí pandemias, uma questão de política ambiental. Interessante dar uma analisada na imagem e também fazer uma leitura do trecho, falando aí a trajetória ecológica de alguns vírus, tá? Lembrando que as atividades são de interpretação ou da tabela ou dessa ilustração falando sobre as pandemias, tá? Na semana 4, o texto que a apostila traz fala sobre o protocolo de Kyoto, tá? Que foi um acordo também assinado dentro da Convenção de Quadro das Nações Unidas para as mudanças do clima. O protocolo de Kyoto era um acordo para tentar reduzir as emissões de gases na atmosfera, tá? O texto fala que ele foi criado em 1997, ele passou a entrar em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, mas as grandes potências, que são as responsáveis pela grande liberação de dióxido de carbono na atmosfera, acabaram não cumprindo o protocolo e continuam lançando muitos gases na atmosfera, tá? E aí também traz um segundo texto falando sobre os mecanismos do desenvolvimento limpo, né? Que é uma forma de ajudar os países a tentar reduzir aí a liberação de poluentes na atmosfera, tá? Também traz como sugestão um videozinho falando sobre o protocolo de Kyoto, que está completando 20 anos.
Coisa curtinha, 8 minutinhos, vocês conseguem assistir e ajuda aí a entender melhor o que é o protocolo de Kyoto. A primeira atividade é para vocês dizerem se as frases estão erradas ou certas, né? Lembrem sempre que o efeito estufa é um efeito natural da Terra, porém ele é agravado com a liberação de poluentes da atmosfera, deixando a Terra mais quente, que é o que a gente chama aí de aquecimento global. A questão 2, ela fala também isso que eu acabei de dizer para vocês sobre o efeito estufa e pede para vocês explicarem, né, como que tem se agravado essa questão do efeito estufa, que eu acabei de dar resposta, né? A questão 3, as práticas agrícolas que podem ajudar, que podem agravar e ajudar na questão do efeito estufa. Depois vocês vão ter uma charge para falar sobre ela e explicar de forma geral aí pra gente como que ocorre o aquecimento global, quais são os efeitos do aquecimento global, né? E 2 consequências desse fenômeno que a gente vive nos dias de hoje, tá? Boa semana de revisão, boa semana de estudos. Se preparem para a semana que vem, volume 2, tá bom? Tchau!